profeta, pastor, ancião. Busque o colírio em Cristo para que possas enxergar que o que o povo precisa neste momento de caos, de dor, de perseguição, não é sabão tão somente, é Deus. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, abre-nos a mente e o coração, de modo a compreendermos a Tua palavra. Seja conosco, em Cristo Jesus. Amém. Pessoal, chamo-me Elder Schlaov e neste momento de quarentena sensibilizar a todos que sigam aí o canal Atalaia de Cristo, prometo que não vou se arrepender. Estou aqui para juntos abrirmos a palavra de Deus, de modo a termos conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre os eventos que estão acontecendo. É uma coisa preocupante que está a preocupar muita gente de facto. Há algo interessante que está movimentando massas. Todo mundo tinha o hábito de acordar ou num domingo ou num sábado e com a sua família rumo à igreja. Todo mundo tinha o hábito de estar na igreja e ouvir o seu pastor falando, ouvir um profeta falando as mensagens de Deus. Mas de um tempo para cá, toda a sua autoridade escondeu-se, toda a sua sabedoria, toda a sua fé reduziu-se a nada. E a pergunta é que não se cala: para onde foram? Onde estão eles, os fortes? Eu presumo que estejam de quarentena, mas vamos ao que mais interessa. Eu estou aqui para conversar com os irmãos sobre a cegueira dos líderes religiosos, sobre a cegueira daqueles que deveriam ser os atalaias de Cristo neste momento, sobre a cegueira daqueles que deveriam ser os defensores da palavra de Deus, ser os defensores da causa de Deus, convidando homens e mulheres aos pés da cruz. Estes homens sumiram. A pergunta fica sempre pendurada no ar: onde estão eles? Onde estão os homens de confiança, os homens de fé que falavam e as coisas aconteciam, os homens que cativavam massas a se aproximarem de Deus? Essa pergunta até aqui não tem resposta. Onde estão eles? Estão cegos? Ou a sua fé esfriou? Eu prefiro dizer que eles estão cegos, pois eles estão convidando pessoas a confiar num Deus que eles mesmos não conhecem. Pois eles não têm exercido a sua fé, a sua confiança neste momento de tribulação, eles não têm exercido. Alguém um dia me falou: existem os pastores do tempo da bonança. E cadê os pastores do tempo da tribulação, do tempo da dor, do tempo das aflições, para se levantarem e defender a causa de Deus? Eu conheço homens que em tempo de tribulação, ele defendeu a causa de Deus. Tu conheces Paulo? Servo de Deus, sofreu tantas injustiças, foi chicoteado, sofreu, levou muita porrada em prol da causa de Deus. Conheces Pedro e João, discípulos de Jesus Cristo? Foram presos, condenados, e eles disseram: julguem entre vocês dois, se nós deixaremos de falar as palavras do nosso Deus ou obedeceremos aos sacerdotes. Mas por que esses líderes hoje não estão aparecendo? Pois no tempo da bonança estavam nas televisões, estavam nas praças, convidando homens e mulheres a confiar em Deus, a darem tudo o que tinham. Onde estão os? Cadê a sua fé? Cadê a sua confiança? A resposta é simples. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versos 13 e 14. Convido-te a ler comigo. Ele diz: por isso lhes falo por palavras, porque eles, vendo, não vê, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Jesus estava a nos fazer perceber que os líderes daquele tempo estavam cegos. Poderiam ver, mas nada enxergar. Poderiam ouvir e nada compreenderem. O texto vai mais além. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. E eu pergunto: onde estão os líderes religiosos? Os defensores da causa de Deus, aqueles que deveriam se levantar neste momento quando as portas de todas as igrejas estão fechadas. Cada um está na sua casa de quarentena, cada um está viajando da sua casa para visitar sua família, cada um está saindo para onde bem entender, mas estão fechando as portas para que as pessoas não vão para a igreja. E eu pergunto: cadê a nossa fé? Cadê a fé desses profetas?
Cadê a fé desses homens? Uma coisa me espanta. O governo decretou o estado de emergência, que inibe as pessoas de irem às igrejas, a frequentar os lugares de diversão, tais como discoteca, barracas, escolas. Mas algo interessante tem acontecido nos últimos dias. Chapas estão circulando. Algumas barracas estão abertas. Há dias atrás, em Machantreno, houve um vucu-vucu, um alvoroço de pessoas. Estavam juntas mais de 50 pessoas. E cadê a ordem do presidente de Moçambique? Do nosso senhor presidente Jacinto Inhosso? Porque hoje as pessoas estão obedecendo ao pé da letra a palavra do nosso presidente. Todas as portas estão fechadas. E eu pergunto, será que os líderes não estão vendo o que está acontecendo? Homens e mulheres todos os dias apertam-se nos chapas. Chapas apinhalados, cheios de homens e mulheres. E hoje, não podemos nos transmitir o coronavírus no chapa? Ou só querem me dizer que a igreja é que tem o Covid-19? Ou querem me fazer entender que o problema de coronavírus está na igreja? A priori disseram que um chapa só tinha que subir 5 pessoas. Subiram para 8. Subiram, tinha que levar 3. E agora voltaram ao normal. Os chapas estão cheios, carregam 4. E eu, honestamente falando, a minha igreja é mais grande do que o chapa que eu pego todos os dias para o serviço. A tua igreja é mais grande do que aquele chapa. E eu pergunto, será que os nossos líderes religiosos não estão vendo isto? Que a grandeza do seu Deus está sendo ofuscado? Que a grandeza do Santo de Israel perdeu utilidade? Vê, mas não enxergam. Acham que não é nada interessante? Pois é uma doença que vai destruindo vidas. Pois é uma confiança que está se apagando do povo para com seu Deus. É uma fé que está cada vez mais descendo, decrescendo. E as pessoas não mais confiam em Deus, confiam no sabão e na água. E os líderes não têm visto isto? A resposta está aos nossos olhos na palavra de Deus. Tem olhos, mas não vê. Os nossos líderes cismam com os jovens. Vocês não podem fazer isto. Não podem abrir a igreja. Vocês não podem ir à igreja. E eu pergunto, quantas vezes eles têm saído de casa? Quantas vezes têm se levantado para visitar as suas famílias? Têm se apinhalado nos chapas? Amigos, importa que a gente abra os olhos. Porque os líderes religiosos do tempo de Cristo perseguiam Cristo. Por quê? Porque tendo ouvidos, ouviam, mas não compreendiam. Tendo olhos, viam as coisas, mas nada enxergavam. Os líderes religiosos no tempo de Jeremias, no tempo de Isaías, tinham ouvidos e o profeta falava. Eles ouviam e nada compreendiam. Isaías falou, os líderes ouviam e nada compreendiam. Chega mais perto. Sabes o que acontece? Os discípulos foram mortos pelo próprio povo de Deus, pelos próprios líderes da casa de Israel. Será que eles não viam que estavam equivocados? Não viam na palavra de Deus porque a palavra de Deus falava de Cristo? Claro que viam, mas como cumpriu-se a profecia neles, tendo olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. E isso está acontecendo nos nossos dias. Quando você abre a Bíblia, o profeta Isaías é muito claro quanto a este assunto. Diz: quem é cego, senão o meu servo? Meu Deus. E ainda volta a dizer o texto: quem é cego, senão o servo de Deus? Senão aquele mensageiro de Deus. O texto ainda vai mais além. Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio, a quem cego como galardoado e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. E o tema que estou a conversar com o meu amigo é a cegueira dos nossos líderes. Líderes religiosos, talvez eles estão em vantagem porque têm os seus carros, mas esquecem-se que os seus membros todos os dias levantam-se e vão para o trabalho e sobem chapa. E quando ele ficar doente, quem irá visitar esse membro? E se for ele, não estará em risco de contrair o coronavírus? Eu quero chamar o povo de Deus neste momento a levantar a voz, protestar,
anunciar, exaltar o seu Deus. Não deixemos-nos levar pela cegueira dos nossos líderes, pois eles estão inibindo o povo de Deus a voltar-se para o seu Deus com fé. Estão inibindo o povo a estar na casa do seu Senhor para louvar e agradecer o seu Deus. Sabe o que diz Salmos? Sabe o que diz Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E hoje, quem alegra-se quando diz, vamos para a casa do Senhor? Todo mundo está com medo, porque não são os líderes do mundo fizeram com que o povo sentisse medo. Até os líderes religiosos fizeram com que o povo de Deus entrasse em pânico. Mas Jesus Cristo disse, quando verdes todas estas coisas, não temais, não tenham medo. Mas os líderes estão enchendo o povo de medo, enchendo o povo de segurança. Alguém hoje vai se alegrar se for convidado para a casa de Deus? Poucos. Porque ouviram com os líderes que o Covid-19 está na igreja. Todo que vai à igreja já é um doente. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 30, diz o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Vemos os líderes religiosos buscaram conselhos, mas não do Senhor. Fecharam as portas das igrejas. Foi o Senhor que deu-lhes este conselho? Buscaram este conselho no Senhor? Fecharam as portas, cobriram-se com o manto, não sei para onde apanharam. E com esse manto, cada filho, cada filha tem se escondido na sua casa e cometido pecado a pecado. Se é um ministro para repreender o povo, pois as igrejas estão fechadas. Se é um ministro para entrar na casa das famílias e ver como estão as ovelhas. E Jesus disse Deus, te pus sobre a atalaia para a casa de Israel. Como estão cuidando as ovelhas de Deus com as igrejas fechadas? Tem entrado nas casas, dar assistência aos filhos? Ou tem medo de Covid-19 e ficado também nas suas casas? Ainda diz a palavra de Deus que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca. Ao Egito é a casa da idolatria. O Egito saíram ordens para que o povo não vivesse segundo a crença no seu Deus. Os egípcios têm os seus deuses. E hoje o povo de Deus está seguindo a ordem dos egípcios. Estamos nos voltando para o Egito como o cão que volta aos seus vômitos, sem perguntar a Deus. Deus ainda fala, ai dos filhos rebeldes, ai dos líderes rebeldes, que tomaram conselhos e não do Senhor, mas dos presidentes da terra, dos reis da terra, dos senhores da terra, e fecharam os templos, amedrontaram o povo. E eu pergunto, são esses líderes que Deus escolheu? Pastores que estão se pastoreando a si mesmos e não ao povo de Deus. Profetas que só sabem adivinhar, não conhecem a espiritualidade do seu povo. Eu pergunto, estamos vivendo segundo a palavra? Para fortificarem com força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Esse texto mexe comigo. Voltam ao Egito para se fortificarem com Faraó e para se esconderem à sombra do Egito. O conselho dos reis da terra. O conselho dos reis da terra. Alguma vez foi, voltemos-nos ao Santo de Israel? Voltemos-nos a Jesus Cristo? Ou tão somente foi, lavemos-nos as mãos, cada um fique na sua casa, porque temos alguém para seguir, é o nosso líder máximo. Ele falou, quem desobedece morre. Voltamos para o Egito como um cão que volta aos seus vômitos. Subimos ao Egito sem pedir conselho a Deus. Obedecemos aos reis da terra sem sequer perguntarmos ao nosso Deus. E eu pergunto, para onde vamos? O texto já diz, ai dos, azar desses líderes religiosos. O conselho que eu tenho para ti, voltemos-nos para a Bíblia. Ainda diz mais a Bíblia, Isaías 43, versos 21 a 22. Diz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, o que fez? Será que louvou a Deus?
obedeceu à lei do rei do Egito e entraram nas suas casas, confiaram nas suas casas, confiaram nos seus carros, confiaram no sabão, confiaram nas máscaras e não confiaram no Senhor de Israel. Eles tinham que estar lá a cada sábado cantando louvor ao Santo de Israel, mas não o louvaram. Diz aqui: contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. No momento de caos, em que mais deveríamos confiar no Senhor e invocar o seu nome, nós fechamos as portas e ficamos em casa pela ordem dos nossos líderes cegos. No momento em que todos como povo deveríamos nos unir, jejuando, clamando ao Senhor, não queira que a gente pereça ao Senhor, olha para nós. Nós demos as costas e diz a Bíblia, cansamos-nos do Senhor e lhe demos as costas. Povo de Israel, a Bíblia está sendo bem clara. Tu te cansaste de mim, ó Israel. Nós nos cansamos de Deus. Para muitos é um alívio fechar-se as portas, segundo a ordem desses líderes cegos que não ouvem, não vê. Surdos, cegos e nus. Para muitos é um momento de louvor, pois se cansaram do Senhor. Isso é o que mais me dói. No momento em que o povo deveria mais confiar no seu Senhor, no momento em que o povo deveria buscar e clamar ao seu Deus, é no momento em que fecharam as portas do templo, fecharam-se as portas da casa do Senhor. Eu queria terminar esse vídeo abrindo o livro de Crônicas, capítulo 20, versos 9. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versos 9. Estas palavras do Senhor e não dos líderes cegos. Entenda, palavra do Senhor e não dos líderes cegos. Diz: se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu ouvirás e livrarás o teu povo. Palavra do Senhor. Eu não gostava de falar as minhas palavras agora. Eu gostava que vocês ouvissem só as palavras do Senhor. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eu vou dizer o seguinte para ti, meu irmão, meu amigo. A nossa fé não está alicerçada num líder religioso. A nossa fé não está alicerçada num pastor da igreja, num presidente. A nossa fé está alicerçada em Cristo. Pedro disse: julgai entre vós se é lícito ou prático seguir ao sumo sacerdote ou a Cristo. Obedecer ao sumo sacerdote ou a Cristo. Líderes cegos nos conduzem a corpo, pois também eles nada a ver. Na minha geração eu poderia dizer o seguinte: o que disse Pedro: julgai entre vós se o mais correto é obedecer o presidente, ainda que seja da igreja, ou obedecer o pastor, o deputado ou a Cristo. Eu gostava de responder isto como Josué respondeu: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que digas o mesmo. Deixe de seguir os passos dos líderes cegos, pois não fomos dados um pastor para seguir, não fomos dados um sumo sacerdote para seguir, não fomos dados um presidente para seguir, mas fomos dados Cristo. Sublinho, não estou levando o povo a desobedecer os líderes, mas obedeçam no Senhor os seus líderes. Pois o texto já nos fez entender o que está a acontecer é que os líderes estão cegos. Fato curioso: há dias atrás subiu um chapa com um líder religioso, mas ele mandou o povo para que fechasse as portas na sua casa. E eu pergunto: no chapa as pessoas não estavam tão perto? Por que não criam uma ideia de entrar-se na igreja 8-8 do que dizer fechemos as portas? Porque na casa, no chapa, queria dizer, no chapa entram mais de 20 pessoas ou 15 pessoas.
E a minha igreja, sinceramente falando, é maior do que aquele chapa que nos apinhalamos 20, 30 pessoas. Mas vão me dizer que é a igreja que vai transmitir o Covid-19. E eu convido a todos, lavemos as mãos, usemos as máscaras, mas não façamos das máscaras e o sabão o nosso refúgio. E eu gosto de dizer um texto que eu tanto gosto. Espere. Espere no Senhor, Israel, pois Ele te livrará. Talvez o Deus esteja a acertar as contas com as nações e os líderes, como no tempo de Jesus Cristo, Jesus falava em parábolas para que eles, ouvindo, não compreendessem, olhando, não enxergassem nada. Talvez o mesmo está acontecendo com os nossos líderes. Então, caro leitor, caro irmão em Cristo Jesus, que almejas ir para o céu, exercite tua fé. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Reúnam-se em famílias e orem. Tá bom, estão fechadas as portas? Tá bom, vamos nos encontrar em família. Um dado curioso aconteceu. Os discípulos, quando foram inibidos de entrar no templo para pregar, encontravam-se em famílias, oravam, encontravam-se em famílias e buscavam a Deus. Mas os líderes da casa de Israel haviam dito não. E eu pergunto, fazendo aquilo eles estavam obedecendo? Estavam desobedecendo, mas em Cristo foram exaltados por essa desobediência. Os nossos líderes estão cegos. Abramos os nossos olhos. Agora me vem à mente o texto de Apocalipse capítulo 3. Laodiceia, Laodiceia. Tu que dizes ser sábio e ter visão e rico, Jesus Cristo diz a respeito de ti: não sabes que és cego, surdo, pobre, nu. E Deus quer te dar uma visão. Diz: venha comprar um colírio em mim. Venha buscar um colírio em mim, para que possas enxergar. Profeta, pastor, ancião, busque o colírio em Cristo para que possas enxergar que o que o povo precisa neste momento de caos, de dor, de perseguição, não é sabão tão somente, é Deus. Que o povo precisa neste momento é o Santo de Israel. Aquele que diz: ainda que andes pelo sombra do vale da morte, não temas, pois eu estarei contigo e levantar-te-ei. Deus precisa de homens que digam: ainda que eu mora, ainda que eu viva, basta que seja para a honra e glória de Deus. Pois os líderes religiosos estão cegos, não conseguem ver e não conseguem compreender. Eu gostava que essa cegueira não chegasse a ti. Eu tenho um conselho para ti. Vamos abrir o livro de Oséias, capítulo 3. Algo curioso no livro de Oséias, que eu gosto tanto. Capítulo 6, versos 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o conselho para ti e para mim. O texto não está a dizer: conheçamos e prossigamos a conhecer o profeta. Não está a dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso pastor. Não está a dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso presidente, o nosso ancião. Está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. E depois nos dá uma certeza: como a alva sairá a sua saída, Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não o pastor, não o ancião, não o profeta, não os líderes religiosos, mas ao nosso Senhor. Tão certo como a alva, Ele virá a nós e regar-nos como a chuva serôdia que rega a terra. Uma coisa me veio à mente ao ler esse texto. Lembra-me da promessa da última geração: recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis a chuva serôdia. Eu creio que Deus se levantará no final das coisas e encherá o seu povo com a chuva serôdia, para que tenha visão, porque os líderes estão cegos, surdos e nus. Que a nossa confiança esteja alicerçada não nos profetas cegos, não nos pastores cegos, não nos líderes cegos, mas naquele que tudo sabe e tudo vê. Daniel capítulo 2, versos 28. Há um Deus no céu. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido.
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra.